Então, vou compartilhar minha tela com vocês de novo. E voltar para a aula. Deixa eu descontar a de casa para de cá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ótimo. Deixa eu vir para cá. Bom, então aí, ó, essa daqui são as aberturas que a gente tem, né? E as duas principais, então, é essa daqui, que é entre a sutura coronal e a sutura sagital, que a gente chama ela de bregma, e essa outra fontanela aqui, que ela é entre a sutura sagital e a lambdoidea, que a gente chama de lambda. Então, a gente tem duas fontanelas, a fontanela, a bregma e a lambda. E aí, então, aí a gente, né, só mostrando um raio-x, aonde eu consigo visualizar aqui na frente o osso frontal, a bregma, o osso parietal, a lambda e aqui embaixo o osso occipital, ok? Além disso, se a gente lembrar, o encéfalo, e lembrando então que o encéfalo é tudo isso aqui, é dividido em 3 regiões. Quais que são as 3 regiões? Essa aqui de cima primeiro, que é o cérebro, e o cérebro é dividido em telencéfalo, que é o vermelho, e o diencéfalo, que é o verde. Além do cérebro, a gente tem aqui embaixo o tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo de cinza, ponte de amarelo e bulbo de roxo, e o cerebelo sozinho atrás. Então, cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Além disso, então, aqui o meu córtex cerebral, ele parece um chicletezinho mascado, né? Então, esse córtex do nosso cérebro, ele acompanha os ossos, os nomes dos ossos que a gente tem na nossa caixa craniana. Então, se eu tô aqui na região, né? Lembrando que o cerebelo é posterior, a medula aqui posterior, então essa aqui é a região anterior. Aqui na frente eu tenho o osso frontal, protegendo o lóbulo frontal. Aqui eu tenho o osso parietal, que está protegendo no fundo o meu lóbulo parietal. Aqui de lado a gente tinha o osso temporal, porque está protegendo o lóbulo temporal. E posteriormente a gente tinha o osso occipital, porque protege o lóbulo occipital. E aí a gente lembra que cada um desses gominhos a gente chama de giros, e cada um desses fundos, né, desses buracos aqui, dessas depressões, desses sulcos, né, a gente chama de sulcos. E aí a gente tem alguns sulcos, todos esses gominhos, né, todos esses giros e esses sulcos têm nomes especiais, têm nomes próprios, a gente não vai ver todos esses nomes, claro, a gente só vai ver os principais, ok? Então, lembrando que aquele que divide o seu lobo frontal do seu lobo parietal é um sulco grande, ele é o maior, ele é mais profundo, e eu chamo ele de sulco central. Além disso, existe um sulco aqui, ó, que ele corta ao meio, né, em parte de cima e parte de baixo. A gente chama esse aqui de sulco lateral, ok? Além disso, a gente tem esse giro aqui, ó, esse sulco, desculpa, que acompanha toda aqui a parte, né, do cíngulo, que a gente chama de sulco do cíngulo, ok? Aí tem alguns outros que são importantes, né, alguns que são também um pouco importantes, e mais importantes ainda são esses aqui que eu coloquei em vermelho. O primeiro deles aqui, então, é o sulco do corpo caloso, que é o sulco, então, né, superior, que acompanha aqui o corpo caloso, está aqui embaixo. Então, esse aqui de cima é o sulco do corpo caloso. Esse aqui de cima é o sulco do cíngulo. E o terceiro a gente já tinha falado, é esse que divide o lóbulo frontal do lóbulo parietal, que é o sulco central. A gente tem esses outros que não são tão importantes. A gente também viu que cada um desses gominhos ali, né, tem os nomes, que são os giros. Os giros que estão aqui no lobo frontal são os giros frontais. Giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Os giros que circundam aqui o sulco central é o giro pré-central e o giro pós-central. Os giros que estão aqui no lóbulo parietal é o lóbulo parietal superior, o giro do lobo parietal superior e o giro do lobo parietal inferior.
Os que estão aqui no temporal, a mesma coisa. Giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. E aqui os que estão no occipital, a mesma coisa. Giro occipital superior, giro occipital médio e giro occipital inferior. É muito nome, mas os nomes, se você decorou o nome dos lóbulos, né? Tem frontal, parietal, occipital e temporal, é fácil da gente saber. Além disso, existe uma estrutura que é muito importante, que é essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de corpo caloso. O corpo caloso, pessoal, é uma estrutura que conecta as duas metades do nosso córtex cerebral. O corpo caloso, ele tem uma função extremamente importante, que é, de fato, conectar, ligar as duas partes do seu cérebro. E não só as duas partes do seu cérebro, como, então, as duas partes de todo o seu corpo, né? Seus dois hemicorpos. Uma vez eu acho que eu estava no estágio, eu não sei se eu era preceptora, não, mentira, eu estava como uma preceptora, acho que foi no mestrado, do estágio lá do Hospital das Clínicas. E aí a gente pegou uma criança com uma síndrome rara, que era a ausência do corpo caloso. Qual que é o grande problema dessa criança, gente? Ela tinha dificuldade de conectar as duas metades do corpo dela. Então, por exemplo, a gente é muito comum fazer tarefas bimanuais, pegar um celular com as duas mãos, mexer, porque nós temos essa conexão, o corpo caloso, que conecta as duas partes do nosso corpo e faz ele trabalhar como um corpo só. Essa criança não, é como se ela tivesse dois corpos separados. As duas metades do corpo dela participam, atuam, né, vamos dizer assim, de forma independente. Então, a gente fazia muito trabalho com aquela criança lá, muitas tarefas bimanuais, né, bilaterais, andar, correr, que são tarefas, né, bilaterais de membros inferiores, e muitas tarefas bilaterais também de membros superiores. Além disso, a gente tem os ventrículos. Os ventrículos, né, são aqueles espaços, aquelas aberturas que a gente tem dentro do encéfalo, que contém, né, líquido céfalo-raquidiano. Nós temos 4 ventrículos, 2 laterais, então ventrículo lateral de cá e ventrículo lateral de cá. Esses 2 ventrículos vão desembocar no terceiro ventrículo. E o terceiro ventrículo passa pelo aqueduto e chega aqui no quarto ventrículo. Claro que esse líquido céfalo-raquidiano vai continuar percorrendo aí o canal da medula, né? Mas então esse líquido céfalo-raquidiano, os 2 ventrículos laterais, terceiro ventrículo, aqueduto e quarto ventrículo. Então ali só mostrando numa visão 3D, né, como que os ventrículos se comportam. Olha lá, ó. Esses 2 vermelhões aqui são os ventrículos laterais. Esse azulzinho aqui de cima, do meio, é o terceiro ventrículo. E esse aqui de baixo é o quarto ventrículo. E o aqueduto aqui no meio, ok? Então, aqui mostrando, né? Falamos do cérebro. Agora, focando no tronco encefálico. Eu tenho aqui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E aí, claro que depois vai começar a medula. Mas lembrando que a medula é sistema nervoso central inferior. O encéfalo é sistema nervoso central superior. E aqui atrás, né, em evidência aqui, o seu cerebelo. Além disso, é importante a gente lembrar que lá dentro do seu córtex, né, cerebral, nós temos concentrações ali de neurônios, de corpos de neurônios, que a gente chama de núcleos da base. Nós temos vários núcleos da base. O núcleo caudado, o tálamo, o putâmio, o globo pálido, a substância negra, o hipotálamo e o núcleo subtalâmico. Todos esses, então, são núcleos da base. Algumas doenças específicas, né, como, por exemplo, a doença de Parkinson, vão afetar especificamente alguns desses núcleos da base, né, que no caso da doença de Parkinson é a substância negra aqui. Então, eles são responsáveis por diversas funções, enfim. E ali, por último, a vascularização, né? É importante que a gente vai ver também depois algumas angiografias. Então, aqui, ó, né? A vascularização, a gente tem principalmente aqui, né? A artéria basilar, que ela sobe na base mesmo ali do crânio, do osso occipital, por isso que ela chama de artéria basilar. Depois, essa artéria basilar vai se dividir, né, nas cerebrais anterior e posterior, e aí depois elas têm aí, né, as cerebrais médias,
A gente vai ter aí a cerebral anterior, que é essa daqui, enfim, né? Onde a gente pode acontecer os AVCs, as aneurismas. Bom, então vamos começar falando dos exames de imagem. Aqui, gente, então, eu tenho ó, um osso, né? Eu tenho uma radiografia dos ossos da face, principalmente. Então, aqui eu tô em evidência, né? Uma visão anterior com o osso frontal. Aqui eu vejo um pedacinho do osso nasal. Vejo que esse indivíduo tem um desvio de septo. Olha como que aqui, né? É bem curvadozinho aqui o septo dele. Aqui eu tenho, então, as maxilas, a mandíbula. Aqui, né? A região orbital, que é onde eu tenho que o globo ocular, né, se encaixa. Eu tenho aqui uma visão lateral, aonde eu consigo então visualizar aqui, ó, o osso frontal, o osso parietal e o osso occipital. As fontanelas não dá para ver aqui direito, mas de novo eu consigo ver aqui maxila, mandíbula, né, o osso temporal aqui embaixo, um pedacinho até da medula. Gente, e o que é isso aqui? São obturações, tá? Obturações no dente do indivíduo que fica desse jeito. E aí agora, então, algumas incidências que a gente consegue ter, né, nas radiografias de crânio. A primeira delas a gente chama de incidência póstero-anterior de Caldwell. Por que ela é uma incidência específica, né? Ela é póstero-anterior, então lembra que o primeiro nome é por onde os raios entram, o último nome é por onde os raios saem. Então, póstero-anterior significa que o raio vai entrar, né, por trás, então esse indivíduo tem que estar deitado de barriga para baixo, de decúbito ventral, e o raio vai atingir, sair pela frente e atingir aqui embaixo, que é onde vai estar a chapa. E aí, então, ela não é completamente póstero-anterior, porque os raios sofrem uma pequena, né, inclinação. Então, eles têm uma inclinação aí de em torno de 30 graus, então não é completamente vertical, não, esses raios descem mais inclinados. Essa daqui é a imagem que aparece pra gente. Parece, né, às vezes que o indivíduo tá com uma maxila muito grandona, porque olha aqui, se a gente olhar, né, olha aqui, fica um pouco mais fino. Nesse indivíduo parece que o rosto dele tá mais gordinho, mas não é que o rosto dele tá mais gordinho, é por causa do posicionamento mesmo dos raios que vão sair ali bem na região da mandíbula mesmo, fazendo ela, né, essa impressão dela ser mais gordinha. Incidência AP axial, ela parece com a de Caldwell, só que ao invés de ser com o indivíduo em decúbito ventral, é com o indivíduo em decúbito dorsal. Então, ela não é uma póstero-anterior, ela é uma antero-posterior. Os raios entram na frente e saem por trás. Olha como é que a base do crânio agora parece que está aumentada, parece que está maior, porque realmente a base do crânio está mais próximo da chapa. E aí é por isso que a imagem parece ser um pouco maior. É a mesma coisa, o raio não é completamente verticalizado, ele é 30 graus inclinado. Então, aqui mostrando, né, algumas estruturas. Eu tenho aqui, então, ó, o vértice do crânio, né, o ápice ali, o ponto mais alto. A sutura sagital aqui, ó, que é aquela sutura que ela, né, atravessa aqui longitudinalmente toda a região mediana da calota craniana. Aqui, gente, eu tenho a sutura lambidoide, desculpa, pode corrigir aqui no slide. Essa aqui é a sutura, não, minto. Ela é a sutura lambidoide mesmo. Isso aqui, gente, é porque tá pegando a imagem lá de trás. Porque, na verdade, a sutura coronal, ela para bem mais aqui em cima. Mas ali tá pegando a imagem lá de trás, passando lá por trás a sutura coronal e chegando lá atrás na lambidoide. Por isso que ela tá até um pouquinho mais apagadinha, mas, né, esbranquiçadinha, porque ela é posterior. Então, esse aqui eu tô mostrando a lambidoide que fica atrás do crânio, ok? Que é entre o osso parietal e o osso occipital. Aqui mostrando, então, olha aqui, né, os seios da face. A gente lembra que os ossos aqui da região da face, eles são ocos, né? Por isso que a gente tem que a gente chama esses buracos aqui, a gente chama de sinos, né? Por isso que quando irrita isso aqui, vira uma sinusite, né? O médico pede aí um raio-x da face, vê que esses seios da face estão bem inflamados, cheios de secreção, fala, você tá com sinusite.
Então, aqui só mostrando isso, né? Margem supraorbital, que é aqui, né, da região do globo ocular, da órbita dos olhos. Incidência lateral, clássica, né? Então, aqui, ó, 90 graus, o raio vem, entra de um lado e sai do outro. E aí eu tenho aqui, então, nessa imagem não é um bom raio-x, mas é porque é uma imagem de livro. Então, aqui eu consigo ver os contornos do raio-x lateral. Essa daqui já uma radiografia de uma qualidade muito melhor, mostrando de novo aqui o vértice, o osso frontal. Aqui, ó, lembra que eu falei com vocês? A sutura coronal, ela é bem alta. Então, aquela que estava aparecendo bem aqui de frente, olha lá, ó, ela não tem como ser a sutura coronal, porque a sutura coronal não corta a sua testa. Mas a sutura lambdoide, oh, meu Deus. A sutura lambdoide, ela é mais baixa, ela nem aparece aqui, ó, mas ela tá aqui, ó. Sutura lambdoide tá aqui, ó. Essa sutura lambdoide, ela é mais baixa, por isso que a gente estava vendo ela naquele raio-x frontal. Então, aqui o osso frontal, o osso parietal, o osso occipital. Aqui o meato acústico, né, que é bem o miudinho aí, a meiuca do seu ouvido, que é por onde entra, né, as ondas sonoras. Aqui o processo mastoide, que é aquele que a gente apalpa atrás do ouvido, ok? Aqui, gente, uma máquina, né, de tomografia computadorizada do raio-x. É muito comum, né? Lembra que a tomografia computadorizada ela vai trazer uma qualidade maior da imagem. Então, eu preciso, às vezes, um paciente que eu suspeito, né, de um trauma maior, que talvez o raio-x não vai ser o suficiente, ou às vezes eu tenho uma lesão encefálica, e lesão encefálica é de parte mole. Lesão encefálica de parte mole eu não vou conseguir ver no raio-x, né? Então aí eu parto para tomografia computadorizada. Então ali mostrando um corte axial. O que é um corte axial, gente? É um corte que vai dividir na sua cabeça em parte de cima e parte de baixo. É um corte no plano transverso. Então aqui, ó, eu tenho os olhos do indivíduo, né, o globo ocular dele. Aqui eu tenho o osso etimoide, que está perto aqui da região, né, do nariz. O número 3 aqui, ó, saindo do seu globo ocular, o número 3 é o nervo óptico, ou óptico, né, tanto faz. O 4 aqui é o vermes, aquela região lá do encéfalo. O 5 é o mesencéfalo e o 6 aqui é o lobo temporal. Esse é um corte mais baixo, né? Ele já está pegando o finalzinho ali do olho do indivíduo. Aqui, de novo, um corte axial. De novo, né? Pegando aqui no plano frontal. Mas observem que esse corte agora, gente, foi bem mais superior. Ele não passou aqui embaixo pelos globos oculares. Olha aonde que ele pegou. Ele pegou cá em cima. Ele pega o finalzinho dos ventrículos laterais. Tá vendo? Aqui, ó, ele pega o finalzinho dos ventrículos laterais e um pedacinho já chegando no terceiro ventrículo. Um corte coronal agora, gente, é um corte que é feito no plano, então, frontal, que é aquele que divide a sua cabeça, né, no caso, em parte anterior e parte posterior. Então, esse aqui, ó, é o giro frontal superior, que é o número 1. O 2 é a fissura longitudinal, que é aquela que vem, né, o sulco longitudinal, que vem riscando toda a sua cabeça longitudinalmente. 3 aqui, ó, dos dois lados aqui, a gente consegue ver um pedacinho dos ventrículos laterais e aqui um pedacinho do terceiro ventrículo, lembra? Os ventrículos laterais ficavam aqui e o terceiro ventrículo aqui. E aqui o giro temporal, né, que está na região dos ossos temporais, na têmpora do indivíduo. Agora um corte no plano sagital, que é, né, no plano sagital. Então, é aquele que te divide em metade direita e metade esquerda. Então, aqui está mostrando, por exemplo, a orofaringe do indivíduo, né, a boca aqui, aonde conecta depois com a faringe. Essa aqui é a concha nasal inferior, lembra que a gente tem a média e a superior. O 3 aqui anterior é o lobo frontal. O 4, gente, tá pegando aqui, ó, essa sombrazinha aqui em cima, ó, tá pegando o corpo caloso, mas essa tomografia computadorizada não tem uma imagem muito boa, não. O 5 é um pedacinho do ventrículo lateral. O 6 aqui, ó, eu já tô no tronco encefálico, né? Tronco cerebral, mas o nome mais correto é o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. O 8 aqui é o cerebelo, né? Aqui atrás. E aqui o 7, o lobo occipital, ou lóbulo occipital.
Olha que legal, né? Essa aqui, então, é uma ressonância magnética. Olha que maravilha. Vários cortes no plano sagital e aí vai passando como se fosse, né, ó, os vários cortes que vão passando ao longo de todo a cabeça do indivíduo. Então, olha lá, ó, começa a pegar o globo, termina de pegar, né? É como se o corte... Vocês estão vendo a minha cara, gente? Vocês veem a minha cara? Sim. Ai, ótimo. Então é... Hã? Estão vendo, né? Estamos. Então é como essa ressonância, ela vem fazendo isso aqui, ó. Ela vem fazendo esse corte. Então ela começa lateral, chega no olho, né? E vai e sai. Tá vendo? Aí, ó, acabou. Então ela pega o primeiro olho, pega o segundo olho, né? Ela vai passando e transitando. Então a gente vê aqui, ó, o globo ocular, olha o cerebelo aqui atrás, né? Olha lá, pequenininho, olha lá, sumiu, ó, grandão, grandão, maravilhoso, chegou no meio, vai subindo de novo, ok? Aqui eu consigo ver, né, o tronco encefálico, aqui, ó, o tronco encefálico. Aqui em cima eu vejo o mesencéfalo, olha lá, o mesencéfalo e diencéfalo, olha o corpo caloso ali, ó. Passa rápido, né? Mas olha o corpo caloso, olha ele aqui, ó, pretinho, né? Esse C invertido. Então, a ressonância magnética, ela vai trazer uma riqueza. Olha que cerebelo maravilhoso, né? Eu consigo ver toda a árvore cerebelar. Então, realmente traz uma definição muito melhor das imagens, né? E eu consigo visualizar muito melhor as lesões nos indivíduos. Essa, claro, já não tem uma qualidade da imagem tão boa, mas ali só mostrando, né, bem a base já do encéfalo desse indivíduo. Então, eu já começo a pegar aqui a coluna, a medula mesmo, né? 2 aqui saindo desse lado, ó, sai do lado de cá também o nervo glossofaríngeo. O 3 aqui são as tonsilas cerebelares, né, que são aqueles pedúnculozinhos que sustentam o cerebelo, que tá aqui atrás, que é o número 4. Aqui num corte axial, né, então aquele corte que é no plano transverso, eu tenho, né, então aqui, ó, a fissura longitudinal de novo. Aqui nesse número 2, gente, para quem lembra, a membranazinha que divide os dois ventrículos a gente chama de septo pelúcido, né? Então, o septo pelúcido é esse que divide essa membrana, essa pele que divide os dois ventrículos laterais, né? Que são esses dois aqui, tá certo? Além disso aqui, gente, olha aqui, eu começo a ter os núcleos da base, olha aqui que bonitinho. Então, aqui o 4 eu tenho o núcleo caudado. Aqui a cápsula interna. O que é a cápsula interna? A cápsula interna é uma região que divide, que separa o núcleo caudado do putame, que é o número 6 aqui. O tálamo está aqui embaixo, ok? No corte coronal é aquele que eu tenho, né, que faz no plano frontal. Então aqui, ó, bem aqui embaixo no córtex, a região do hipocampo, que é a região do seu córtex, né, responsável pelas emoções que você sente. O 2 aqui, o núcleo caudado de novo. Aqui a gente consegue ver a cápsula interna de novo. Aqui eu consigo ver o putamen de novo. Aqui eu vejo os ventrículos laterais de novo, com o septo pelúcido aqui de novo. O 3 aqui em cima é o corpo caloso, na verdade um pedacinho dele, né, porque ele é longitudinal. Então aqui em cima eu vejo um pedacinho do corpo caloso. Ventrículos laterais, aqui o terceiro ventrículo e no 6 aqui eu já vejo um pedacinho do quarto ventrículo. No corte sagital, que é aquele que eu te divido, né, em metade direita e esquerda, então olha aqui, olha que corpo aqui, ó, caloso maravilhoso. Então aqui, ó, a parte anterior do corpo caloso eu chamo de joelho do corpo caloso, tronco do corpo caloso e aqui o esplênio do corpo caloso, ok? O 3 aqui, ó, é aquele giro que acompanha o símbolo. Então, a gente chama de giro do símbolo, ok? Aqui atrás o cerebelo, aqui atrás a ponte, o bulbo, né? Mesencéfalo aqui em cima, aqui a ponte e aqui o bulbo, tá? Tá trocado só ali no slide, mas a ponte vem primeiro e o bulbo vem por último. Aí, pessoal, a gente tem também um outro exame que é uma radiografia, mas ela é uma radiografia que a gente quer ver especificamente as artérias do sistema nervoso central. Então, o que a gente faz? Ele é um método diagnóstico radiológico, então quer dizer, vai
incidir, não sei se o verbo é assim não, né? Emitir, vamos falar assim que é melhor. Raio-X no paciente, então tem que tomar cuidado, tem que ter aquelas proteções. Lembra que o raio-X ele é efeito acumulativo, ele pode ser cancerígeno, então a gente tem que tomar aqueles cuidados todos. Mas a angiografia ela é importante para a gente estudar as artérias do indivíduo ali do sistema nervoso central. Então, ver se ele tem, por exemplo, um aneurisma, se ele teve algum, né? Se ele tem ali alguma, como é que chama quando você tem uma... Gente, como que chama quando você é diferente dos outros? Mas não é variação anatômica, não, é uma coisa mais grave. Hã? É porque variação anatômica é quando é diferente, mas não te traz problema nenhum a função. Eu esqueci o nome. Fala aí pra mim, gente. É uma anomalia. Quando você tem alguma anomalia, né, genética, alguma coisa, ok? E aí, para isso, se você só tirar raio-x vê tecido mole? Não vê. Então, você não veria através de um raio-x as artérias, porque a artéria é tecido mole. Então, para isso, o indivíduo precisa ele precisa injetar nos vasos um contraste. Esse contraste, ele é radiopaco. O que é ser radiopaco? Ele não deixa o raio-x atravessar. Se ele não deixa o raio-x atravessar, vai ficar tudo branco. E aí vai aparecer direitinho o desenho das artérias no raio-x. Então, esse indivíduo é injetado, né, no interior das artérias o contraste. E aí o que acontece? Eu tô vendo lá o contraste naquele caminho. Se tiver alguma obstrução, e a gente vai ver daqui a pouco um exame de imagem mostrando isso, a gente vai parar de ver o caminho daquela artéria. De repente some a artéria dali para frente. Se some a artéria dali para frente, significa que tem uma obstrução. Significa que o contraste não tá passando, ok? Então aqui mostrando, olha lá que lindo, né? Uma angiografia, olha que maravilhoso. Aqui bonitinho, com todo o emaranhado aqui dos vasos, né, encefálicos do indivíduo. Aqui muito bonitinho. Esse exame desse indivíduo aqui não tem nada que chama a atenção, né? Não tem nada de anormal, seria, né, um indivíduo saudável. Agora nós vamos ver então alguns problemas, algumas imagens com fraturas, né? Então, por exemplo, aqui, olha aqui, né, gente, fratura do osso occipital, da base do crânio, ó. Então, aqui uma fratura na base do crânio, não só na base, ele tem aqui também em cima, aqui ó, no parietal, ele também tem fratura aqui. Esse aqui tem uma fratura em toda a base aqui, esse já não tem fraturas mais em cima. O AVC, pessoal, ele também, eu não vou ficar, né, entrando em detalhes, porque a gente já teve neuro, a gente já viu isso, mas o AVC, ele também é diagnosticado através dos exames de imagem, principalmente na tomografia ou na ressonância magnética, porque a gente precisa ver tecido mole, a gente quer ver se teve hemorragia, se teve isquemia, então a gente quer ver o encéfalo. Então a gente precisa de exames de imagem com uma definição maior. Lembrando que o AVC pode ser hemorrágico, né? Quando eu tenho ruptura do vaso e aí extravasa o sangue, ou isquêmico, que é quando eu tenho a obstrução do vaso e aí para de passar sangue e aí eu vou ter uma morte por necrose, né? Por hipóxia. Então, olha só, gente, mostrando aqui para vocês, olha só, aqui era um encéfalo, né, um cérebro, vou falar cérebro porque tá na parte superior, então aqui é o cérebro, normal, mas olha essa mancha enorme aqui. E essa mancha enorme aqui nos mostra um AVC. Aqui é a mesma coisa, esse ele é ainda maior, gente, olha como que esse AVC aqui pegou o ventrículo e empurrou ele, olha aqui. Né? Tá esmagando o ventrículo desse lado. Esse AVC aqui é um AVC enorme. Esse aqui é um AVC gigante. É um AVC, né, estrondoroso. E aí é importante a gente, né, tentar identificar quando é um AVC isquêmico e quando é um AVC hemorrágico. Para a gente identificar isso, né, a gente está aqui com as ressonâncias magnéticas. Para a gente identificar isso, gente, vocês lembram que na ressonância magnética, líquido pode ficar azul ou líquido pode ficar branco, depende da ponderação que foi utilizada na ressonância magnética. Então, para isso, gente, o que a gente vai fazer? Quando a gente quer saber se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, eu vou olhar para os ventrículos. Ventrículo não é preenchido por líquido? Sangue também não é líquido? Então, o líquido
cefalorraquidiano e sangue, ambos vão ficar com colorações parecidas. Não vai ficar idêntico, porque a densidade do líquido cefalorraquidiano é menor que o sangue. O sangue ele tem uma densidade um pouco maior, né? Ele não é tão líquido como é o líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano ele é uma água quase mesmo, né? O sangue não é tão aquoso assim. Mas ambos, né, têm um aspecto mais líquido do que, né, sólido, pastoso, enfim. Então, o sangue e o líquido cefalorraquidiano vão adquirir colorações semelhantes. Se aquela região ali do AVC não estiver com uma coloração parecida com a do ventrículo lateral, que está preenchido por líquido cefalorraquidiano, com certeza aquilo ali não é sangue. Se não é sangue, é um AVC isquêmico. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma ressonância magnética, tá certo? Nessa ressonância magnética aqui, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Porque, olha só, o que eu tô falando isso, né? Porque aqui, ó, eu tenho então um encéfalo. E aí, a gente tem que observar o líquido que circula aqui e o líquido que circula aqui nos sulcos também, tá vendo? Então, por exemplo, se eu vejo líquido circulando aqui, ó, eu tenho um líquido aqui dentro do sulco, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é o sulco coronal, porque lembra, eu tenho os dois córtex. Eu tenho aqui o sulco central, tenho aqui o sulco lateral e esse daqui todo que é o longitudinal. Ele não apareceu nas imagens porque eu mostrei para vocês só o encéfalo de lado. Aí aqui a gente vê o central e vê o lateral. Mas esse grandão aqui, ó, é o que também ajuda, né, o que divide os dois hemisférios. E entre isso tudo aqui circula líquido cefalorraquidiano. Então, por exemplo, se o líquido aqui, né, ficou bem branquinho, e olha aqui, ó, o líquido tá circulando aqui branquinho, tá circulando aqui atrás branquinho, e aqui também está esbranquiçado, isso significa que eu tenho um AVC hemorrágico. Mas o problema é que essa outra imagem aqui não está ajudando muito, né? Porque observem que aqui, esse branco aqui não é líquido cefalorraquidiano. Isso aqui, gente, não é líquido, tá? Isso aqui em volta é a calota craniana, é osso, ok? Eu tô falando dessa entradinha aqui, dessa entradinha aqui. Mas o problema é que esse aqui não dá pra gente ver direito, né? Pra vocês identificarem que é um isquêmico. Mas no final dessa aula vai ter uns slides para vocês, né? Que eu dava na aula presencial, das pessoas adivinharem qual é o diagnóstico. E aí vai ter uns exames de imagem melhor, porque isso aqui é imagem de livro e às vezes fica ruim. Mas eu peguei imagens, né, de exames reais. No final da aula vocês vão ver umas imagens de ressonância magnética melhor para identificar AVC. E aí, gente, o problema do AVC é que às vezes quando o indivíduo chega, acabou de começar a ter os sintomas, e ele chega e faz o exame, se vocês observarem aqui, olha o tamanho dessa lesão 2 horas depois do AVC. Agora olha o tamanho que a lesão já está quase 7 horas depois do AVC. A lesão aumentou, né? Tá nítido aqui que a lesão aumentou. Aí, gente, só observa, olha aqui o líquido dentro do ventrículo, tá vendo? O líquido dentro do ventrículo tá esbranquiçado. Se aqui também tá esbranquiçado, ó, é porque é um AVC hemorrágico, né? Líquido e líquido, AVC hemorrágico. O que aconteceu com essa pessoa aqui, então? O que acontece é que o sangue tá extravasando, né? Então, 2 horas depois que ele teve o AVC, olha a lesão aqui, ó. 7 horas depois, ainda estava com uma hemorragia. Às vezes, o que acontece, pode acontecer, o indivíduo chega no hospital com todos os sintomas de AVC. Faz o exame de imagem e não aparece nada.
O médico, óbvio, né? As pessoas já sabem disso. Olha, mas ele tá com todos os sintomas. Espera algumas horas para repetir o exame. Porque às vezes a lesão ainda tá pequenininha. E aí a gente não conseguiu ainda aparecer no exame de imagem. Não conseguiu ver ainda. Depois que passa algumas horas, mesmo se for um AVC isquêmico, a região de isquemia também vai aumentando. Então, a gente espera um tempinho, né, para depois. A gente não, porque eu não sou médico, né? Mas o socorrista vai esperar um tempo, o médico, né, do plantonista lá, do pronto atendimento, vai esperar um tempo, se ele não conseguiu ver nada naquele exame. Principalmente pessoas que são socorridas muito rápida, né? Nos primeiros sinais e sintomas já é socorrida, já é levada para o hospital. Óbvio que aquele indivíduo que às vezes demorou 6, 8 horas para ir para um hospital para ser socorrido, isso não vai acontecer. Além disso, nós temos também, a gente viu isso aí, também não vou ficar entrando em detalhes, né, que a gente viu isso lá em neuro, mas a gente tem a doença de Alzheimer, que é uma doença neurológica progressiva, crônico-degenerativa, e que ela forma, né, aquelas placas beta-amiloides. Então, eu tenho ali, né, a minha molécula de proteína, ela é quebrada pelas enzimas, e essa tanto de enzima quebrada forma aquelas placas que a gente chama de placas beta-amiloides. Essas placas beta-amiloides, ou chamadas também de placas senis, são aglomerados que aparecem tanto no exame histológico, como vão aparecer também no exame de imagem. Então, aqui só mostrando o encéfalo, né, de um indivíduo, o cérebro de um indivíduo, porque como no tal de encéfalo aqui, o cérebro do indivíduo normal e como que é o cérebro atrofiado do indivíduo com Alzheimer, né? Então, aqui, ó, o hipocampo, que é aquela região inferior aqui, ó, todo atrofiadinho, né? E aqui, olha, o que seriam os corpos neuronais, as células cerebrais bem preservadas, e aqui as células já bem atrofiadas, degeneradas, com a presença aqui das placas, né? Amiloides ou beta-amiloides ou placas senis. Então, aqui primeiro mostrando, né, no peças cadavéricas, o que seria o encéfalo de uma... Agora encéfalo, né, porque eu estou mostrando aqui o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, então todo o encéfalo do indivíduo normal e como que é bem atrofiado mesmo, encolhido, retraído o encéfalo do indivíduo com doença de Alzheimer. E aí, então, gente, o exame de imagem. Este daqui é um indivíduo normal. Olha esse indivíduo aqui, como que os gominhos dele são muito menores. Os sulcos ficam muito maiores, né? Porque o encéfalo diminui, o córtex diminui. Como o córtex diminui e encolhe, os buracos entre eles se tornam muito maiores. Então, olha aqui como que é bem menor e atrofiado o encéfalo de um indivíduo com doença de Alzheimer. Olha o tamanho aqui dos ventrículos laterais comparado com o de um indivíduo saudável, né? Além disso, nós temos então a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é aquela que a gente já viu, né? A degeneração dos neurônios lá dopaminérgicos, que produzem a dopamina, que é um neurotransmissor, lá na substância negra e no putamen do sistema nervoso central, né? Que são os núcleos da base. Então, a gente tem lá os núcleos da base. Aqui mostrando, então, né, a orelhinha do Mickey, que é o que a gente via isso, e esse tem um slide igual na aula de neuro. O indivíduo normal, a substância negra bem negra, né? E aí aqui no indivíduo com doença de Parkinson, como que o putamen e a substância negra já esbranquiçaram. Por quê? Porque a dopamina está em falta aqui. E aí ela faz isso, né? Desculpa, aqui, ok? Então aqui, olha lá, ó, some aquela divisãozinha, ok? A orelhinha, a divisão aqui, ó, bonitinha, ela some. Vira uma grande massa aqui, né? Enegrecida. Esclerose múltipla. Esclerose múltipla também, doença neurodegenerativa crônica, que é o que mesmo? Que é a destruição da bainha de mielina, né? A bainha de mielina que é aquela responsável pelo aumentar a velocidade do impulso nervoso. Então, se eu tenho a degeneração da bainha de mielina, o impulso nervoso passa mais devagar. Se ele passa mais devagar, a resposta motora do indivíduo também fica mais lentificada. A esclerose múltipla, ela também produz aquelas placas, né? As placas escleróticas. E elas aparecem, pessoal, olha aqui, ó, nitidamente, né? Numa ressonância magnética, mostrando aqui para vocês, olha lá, ó, o tanto de placas escleróticas, evidenciando, então, esse indivíduo, né, com a esclerose múltipla. Ali mostrando, olha aqui, ó, esse aqui dos dois hemisférios,
né? Já mostrando bastante placas escleróticas. Hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido céfalo-raquidiano dentro dos ventrículos, né? Então, não passa mesmo, né? O líquido dentro dos seus ventrículos e das meninges, enfim, ele fica circulando o tempo inteiro e ele vai sendo o tempo inteiro produzido e absorvido, produzido e absorvido. Quando esse indivíduo tem um desequilíbrio, né, entre a produção e a absorção, ou seja, ele produz mais do que ele absorve, ou ele absorve menos do que ele produz, qualquer uma das situações gera um desequilíbrio e ele vai ter um acúmulo, então. Então, olha lá aqui o indivíduo normal, com os ventrículos em tamanho normal, e aqui o indivíduo, né, uma criança com os ventrículos hipertrofiados, porque eles estão cheios de líquido céfalo-raquidiano. E aí a gente já viu lá atrás, né, os tamaninhos que são os ventrículos laterais. Olha o tamanho desse líquido céfalo-raquidiano, desse ventrículo lateral. Olha aqui. O septo pelúcido aqui quase que sumiu, porque um tá colando, tá quase esmagando um ventrículo no outro. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então aqui lembra das ponderações T1 e T2? Aqui, ó, foi uma ponderação que deixou o líquido que deixou o líquido branco. Tanto deixou o líquido branco que aqui também eu tenho, ó lá, o suco entre os líquidos é todo branco. Por outro lado, aqui na segunda ponderação, o líquido ficou preto, ó lá. Então aqui, ó, os líquidos que preenchem os sucos estão pretos, ok? Lembrando que esse branco aqui em volta é osso, por isso que fica bem branquinho. De novo ali mostrando, né, lá, olha o ventrículo totalmente enorme. Agora esse aqui, gente, esse aqui é um caso absurdo mesmo, né? Olha, os ventrículos estão ocupando quase que o córtex inteiro desse indivíduo, olha lá. Isso aqui é um indivíduo com uma hidrocefalia gravíssima, tá certo? Aqui de novo, né, mais casos aqui de hidrocefalia. Aqui de novo uma ponderação, né, que deixou o líquido preto, olha lá. Líquido entre os giros, né, tudo preto entre os giros, que são os sulcos. Já essa ponderação aqui deixou o líquido branco, olha lá, ó. O líquido circundando todos, aqui branco. Aqui, gente, uma isquemia. Olha aqui, se observem que o contraste passa aqui nas artérias, ó, ele passa livre e feliz, ó, papapá, 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 papapá. Quando chega aqui, ó, cadê? Cadê o resto da artéria? Aqui, ó, provavelmente teve uma obstrução e aqui agora esse tecido tá morrendo, porque não tá chegando sangue aqui nessa região. Olha aqui, ó. Olha como que já morreu tudo aqui, né? Aqui, então, mostrando como que, né, através da angiografia, e aqui mostrando através da tomografia, ok? Aí, de novo, olha lá, ó. Olha aqui uma obstrução aqui. Essa aqui é uma obstrução menor. Uma obstruçãozinha aqui, ó, volta a ser vascularizado, porque essa região toda aqui quase que não tinha vascularização nenhuma. Olha o tamanho dessa lesão necrótica aqui. Já esse aqui é uma lesão menor. E aí, ó, só tá essa regiãozinha aqui, né, mais escurinha aqui, morta. Aneurisma, né? Aneurisma, a gente falou sobre isso, é aquele saquinho, é quando uma artéria forma como se fosse uma bolsinha de sangue e a parede dessa bolsinha é mais fina, ela é mais rompível, né? Então, aqui mostrando aqui, ó, artéria basilar, as posteriores, as médias, as anteriores, olha aqui, tudo perfeitinho. Aqui, a presença de um aneurisma, de uma bolsinha, de um saquinho de sangue que pode se romper a qualquer hora, aqui é a mesma coisa, né? Pode se romper a qualquer hora, gerando um aneurisma nesse indivíduo. Olha aqui, gente. Olha o tamanho dessa obstrução aqui que o indivíduo tem, sem contar o aneurisma que ele tem aqui também, tá certo? Tumores, né? E aí são, né, câncer mesmo, a massa cancerígena. Então aqui, ó, nesse tamanho, do lado de cá, tá até comprimindo aqui o ventrículo lateral. Aqui, ó. Ah, Kênia, o que é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus, são os globos oculares, tá? São os olhos do indivíduo. O tumor tá aqui atrás. Aqui de novo, aqui, ó, um tumor perto do cerebelo, aqui, ó, superior ao cerebelo, também comprimindo o ventrículo. Um tumor enorme aqui, ok? E aí aqui agora só alguns casos clínicos, né, gente? AVC o quê? Olha lá, ó. Líquido aqui, né, percorrendo, olha o líquido todo branquinho percorrendo aqui. Se é líquido aqui
E aqui também é líquido, né? Porque é sangue, é hemorrágico. Agora aqui, ó, um AVC isquêmico, tá certo? Aqui, ó, olha como que aqui eu tenho, é porque a imagem tá ruim, mas olha aqui, ó, o líquido tenta percorrer aqui, ó, é esbranquiçado, aqui atrás é esbranquiçado, aqui é esbranquiçado, e essa região aqui tá mais enegrecida, né? Um AVC isquêmico. Opa! Olha aqui, ó. Esse daqui já é um exame de imagem com uma qualidade muito melhor. Olha para vocês verem. Aqui, o líquido aqui, ó, tá percorrendo o quê? Preto, olha aqui, ó. Líquido preto, aqui dentro líquido preto, por aqui líquido preto. A gente tem líquido preto e a lesão branca. Tem como isso aqui ser líquido? Tem como isso aqui ser sangue? Não. Então, é um AVC isquêmico. Agora, olha esse aqui. Olha o líquido aqui percorrendo, ó. Líquido, 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 tudo branco, tá vendo? Líquido branco, líquido branco, líquido branco. E isso aqui também é branco. Se isso também é branco, é líquido também. Então, isso é sangue. Então, é um AVC, né? Um AVE hemorrágico. Essas imagens são bem melhores, né? Aqui mostrando, né, a ressonância magnética no AVC. É um AVC isquêmico, né? Então, aqui, olha aqui. Aqui, ó, tá preto, 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 preto. E aqui eu tenho o quê? Uma lesão branca. Aqui, ó, eu tenho branco, branco, branco e a lesão preta. Se a lesão tá sempre da cor contrária do líquido, é porque isso é um AVC isquêmico, não tem como isso ser sangue, ok? Ali de novo, né, olha lá. Aqui eu tenho preto, preto, os líquidos aqui tá tudo preto. Se isso aqui tá branco, não tem como isso aqui ser líquido, não tem como isso aqui ser sangue, é um AVC isquêmico. E de novo aqui um hemorrágico. Ali, olha lá, gente, olha o tamanho dessa isquemia. Não tem vascularização nenhuma pro lado de cá, né? Então, a gente tem aqui uma das artérias, né? Provavelmente aqui a artéria cerebral anterior, posterior, a média, a obstrução tem alguma região aqui que é de uma das artérias principais. Então, obstrui elas e nada para frente é irrigado. Ali mostrando o que é isso aí. Essa atrofia é do Alzheimer, né? Então, olha o tamanho dos sulcos aqui, os giros bem atrofiadinhos, os sulcos enormes, olha o tamanho dos ventrículos, né? Doença de Alzheimer. Placas, se eu tenho essas placas, é a esclerose múltipla. Aqui a bolsinha, né? Essas famosas bolsinhas que a gente chama de aneurisma. Certo, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo? Deixa eu interromper aqui a gravação.